Turma, bom dia. Hoje nós vamos dar início, né, à segunda fase do segundo trimestre, né? E eu estou fazendo essa gravação porque uma parte das aulas será remota, né? E como as duas aulas da segunda-feira são no quarto e quinto horário, né, e as aulas só vão até o terceiro, não teria como termos aula. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar uma aula gravada para vocês, né, para vocês assistirem na segunda-feira. E vocês vão acompanhar pelo livro tudo que eu estou falando, tá bom? Então, é muito importante que quando vocês estiverem assistindo essa aula, que vocês acompanhem pelo livro as minhas explicações e quando for na quarta-feira, no terceiro horário, seria um horário de artes. Eu vou inverter. Eu vou jogar a aula de artes para o quarto horário, tá? E aí nós não teremos aula de artes. Eu vou passar algumas atividades para vocês, já vou deixar pronto lá gravado. E eu vou utilizar o terceiro horário para a gente dar aula de história, porque para a gente é muito mais interessante a gente ter esse contato aqui pelo vídeo, mas é importante a gente ter o contato na sala de aula para que a gente possa esclarecer as dúvidas, tá bom? Outra coisa, não vou trabalhar o capítulo 7. É um capítulo que fala sobre os reinos africanos, o reino de Kush, o reino de Meroe. É um capítulo bem pequenininho e eu não tenho como trabalhar isso com vocês, porque com essas aulas remotas, como uma parte é remota, a outra é na sala, vai ser híbrido nessa mistura, não vou ter como trabalhar o livro inteiro esse ano. Então, o capítulo dos reinos africanos é um capítulo bem pequenininho, acho que não dá 10 páginas, tá? Então, eu vou pular esse capítulo e nós vamos trabalhar a partir de hoje para essa segunda fase do segundo trimestre, o capítulo 8 e o capítulo 9, tá? Então, já vou adiantar. Se alguém quiser fazer, preste atenção, as atividades do capítulo 7 sobre África e postar para mim, eu aceito como atividade. Mas o capítulo que nós vamos trabalhar para nossa avaliação final será o capítulo 8 e o capítulo 9. E esses dois capítulos, gente, vai falar exclusivamente, sabe de quê? Da Grécia. Tá bom? Nós vamos ver como é que foi formado a Grécia, onde é que ela se localizava, quem foram esses povos, quais os legados que a Grécia deixou para a gente, a mitologia grega com aqueles grandes heróis, né? Tá bom? As guerras gregas, os grandes estudiosos, né? Os filósofos gregos que são aí eternizados, né? Então, o capítulo 8, ele tem o nome de A Grécia Pré-Homérica, vírgula, Homérica e Arcaica. O que é Grécia pré-homérica? Ela está se referindo a Homero, que foi um grande poeta grego que viveu mais ou menos pelo ano 850 a.C. E para alguns historiadores, Homero existiu, para outros não, porque não existe relato nenhum de Homero. E existem algumas controvérsias sobre os escritos dele, né? Por exemplo, Heródoto foi outro grande escritor grego, que inclusive ele é considerado o pai da história, eu falei isso para vocês no início do ano, porque ele foi o primeiro a escrever sobre uma guerra, ele é considerado o pai da história, né? Chama-se Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre gregos e troianos, né? Entre gregos e espartanos, tá? Existiu uma guerra entre gregos e troianos, mas foi a famosa Guerra de Troia, lá do, do grande herói Aquiles, né? Que nós vamos falar também dentro dessa mitologia, tá? Então, Homero, ele escreveu dois grandes volumes assim de poemas. Um dos poemas chama-se Ilíada,
podemos colocar assim também como duas grandes obras-primas. Uma chama-se Ilíada. Ilíada vem de Ilion, que é o nome grego para Troia. E conta a história da Guerra de Troia, né, do rapto de Helena, né, cantada aí em versos e prosas por muitos músicos. E segundo eles, né, foi uma guerra que durou 10 anos e Pérez, que era o filho de Príamo, rei de Troia, ele raptou a mulher, né, a princesa Helena, que era uma princesa espartana, e levou para Troia. O marido se sentiu assim, né, humilhado e foi atrás. Ele jurou que iria trazer Helena de volta, ele iria conquistar a guerra de Troia. E aí entrou Menelau, entrou grandes semideuses, né, porque inclusive houve interferência de deuses, dos deuses gregos nessa guerra e de muitos semideuses. O que é um deus e o que é um semideus? Os deuses gregos são aqueles deuses chamados, que a gente pode colocar assim com uma palavra bem simples, puros, que é filho. Se dois deuses, filho de dois deuses, Deus. Mas às vezes acontecia de um deus ter um filho, por exemplo, com uma mulher mortal. Então, esse garoto que nascia, ele era chamado de semideus, né? Ele poderia ter alguma força, algum poder, mas ele era um semideus, porque às vezes a mãe era mortal e o pai era um deus, tá? Um dos grandes exemplos, talvez seja o maior de todos, né? Hércules, que é filho de Zeus com uma mortal, né? Então ele é um semideus, tá? Então houve essa guerra de Troia, foi tudo isso aí, todo esse enredo, né, de deuses e semideuses. Uma guerra durou 10 anos, e entrou Aquiles, que era um dos grandes semideuses, né? E Aquiles era um herói praticamente invencível, né? Depois eu vou destrinchar tudo isso para vocês. E Aquiles tinha um ponto fraco, era o calcanhar. Por que o calcanhar? Porque quando a mãe dele pediu aos deuses que o protegessem, e ela mergulhou ele lá no rio para ser batizado, dizem que, aqui ó, ela pegou Aquiles pelo calcanhar e mergulhou no rio. Qual foi a parte que ficou na mão dela e não molhou no rio? Justamente o calcanhar. Então o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco dele. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, o calcanhar de Aquiles. Quer dizer que é o ponto fraco de uma pessoa, se referindo, né, a essa passagem aí. E foi justamente nessa guerra que Aquiles levou uma flechada justamente no calcanhar e acabou morrendo, né? Então, essa história da Grécia é uma história recheada de grandes poetas, grandes obras-primas, grandes histórias. É uma herança muito grande que deixou para nós, mas também de muita mitologia. O que é uma mitologia, gente? O mito foi criado para explicar o inexplicável. Aqueles heróis, grandes heróis gregos que estão aí, tá bom? Então nós vamos falar sobre tudo isso e, nós vamos falar também sobre a Odisseia, que é uma outra grande obra-prima de Homero, que conta a história, né, de Odisseu, né, que ele tem o nome grego de Odisseu, conhecido também como Ulisses, que ele levou mais de 10 anos para conseguir retornar para casa, porque ele perdeu os mapas de navegação, né, e entrou numa série de aventuras, né, e essas duas grandes obras-primas, a Ilíada e a Odisseia, são atribuídas a Homero. Homero tem uma importância tão grande para os gregos que tem 8 cidades, 8 que atribuem que Homero nasceu ali entre eles, né? Que reivindicam, né, esse nascimento de Homero entre eles, tá bom? Então é algo muito importante. A Grécia é algo fantástico para se estudar. O capítulo 8 e 9 nós vamos falar somente de Grécia, mas aqui nós vamos estudar esse capítulo 8 será primeiramente sobre o início da Grécia, como era o comércio, o que eles plantavam, o que eles faziam, como era o dia a dia dos gregos, tá? Então nós vamos falar sobre tudo isso nessa primeira parte, tá bom? Eu vou deixar alguns vídeos gravados e em cada vídeo eu vou estar citando para vocês um pouco da história dos gregos, tá bom?